Tá, vamos gravar um vídeo aqui rapidinho para esclarecer uma coisa que muita gente tem dúvida e não sabe com certeza dizer e até tem medo de dizer por não conhecer e também por não estudar a palavra, né? Eu vou falar aqui de uma maneira bem simples para você entender, bem claramente mostrando o texto bíblico que é para você não ter mais dúvida a respeito desse assunto, tá bom? Aqui, ó, estamos aqui no livro de Efésios, capítulo 1, vamos ler aqui. Eu ia ler só o 13 e 14, mas eu vou ler o 12 também, ó. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Deixa eu explicar para você rapidinho aqui, ó. Não existe essa coisa de você ser selado com o Espírito Santo falando em línguas, tá bom? Isso não é verdade. Isso foi uma coisa que nós aprendemos, fomos ensinados desde criança de uma maneira errada, tá bom? Aqui, você é selado quando você... Aqui, ó. Quando a gente ouve, quando ouvistes a palavra, ó, depois, ó, a gente está nele depois que a gente ouve a palavra da verdade, tá bom? Então você ouve a palavra da verdade, você crê, o Espírito Santo entra em você, sela você, aqui, ó, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então aí Cristo passa a habitar dentro de você, tá? Então ensinaram de uma maneira errada que você tem que falar línguas, que a língua é uma evidência do batismo com o Espírito Santo, e isso não é verdade, tá bom? Não há necessidade nenhuma, até porque as línguas de Atos 2 são línguas humanas, não existem línguas, essas línguas estranhas que são faladas nas igrejas, tá bom? Quando a gente é aqui, ó, selado aqui, ó, onde é que tá aqui? Também, depois, ó, olha só como é que é o passo a passo, ó. Você ouviu a palavra da verdade. Aí quando você creu, né? Aí quando você creu, né? Aqui, ó. E tendo também crido, ó, você creu, né? Você ouviu a palavra da verdade, aí creu. Aí porque você creu, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Você entendeu que isso é bem claro? E as igrejas pentecostais, elas deram um jeito de pentecostalizar tudo e iludir o povo. Por isso tem esse bando de gente rodando, caindo por cima de banco na igreja, dizendo que está sendo batizado com o Espírito Santo e com fogo, o que é uma mentira e é doutrina de demônios. Você está vendo aqui claramente, eu estou explicando claramente para você, de uma maneira bem clara, que o selo do Espírito Santo é quando você ouve a verdade, você crê no Evangelho, então você é selado com o Espírito Santo. E é o mesmo Espírito Santo que João falou assim, ó, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não é que você vai pegar fogo, não, entendeu? É o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo de Atos 2, é o mesmo Espírito Santo que esse texto aqui está explicando, só que isso não é falado na sua igreja. Por quê? Para você continuar acreditando de uma maneira errada, tá bom? Então presta atenção, quando você crê em Jesus, você ouviu o Evangelho, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não é isso? Então, esse texto aqui está colaborando exatamente com esse outro texto que eu acabei de falar aqui, ó. Em quem também vós estáis, depois, olha aqui, ó, depois que ouviste a palavra da verdade. Depois que ouviste a palavra da verdade. Então, não tem como crer se você não ouvir, tá bom? Ouvir o quê? Contos de algum... Não, ouvir a palavra da verdade, só assim, né? Por isso está escrito, quem crê, né, será salvo, quem não crê já está condenado. Aqui está dizendo que é depois que você ouviu,
ouviu a palavra, creu, aí, né, aqui ó, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, quando você ouviu, prestou atenção e creu, o Espírito Santo entra em você e você é selado, aqui ó, presta atenção, por favor, que esse texto aqui, mais claro que isso, é impossível Deus estar falando com você aqui, ó, o qual vocês foram selados, lembra, você entendeu agora o que João estava querendo dizer? Ele os batizará com o Espírito Santo. Você é selado com o Espírito Santo da promessa. Quem é o Espírito Santo da promessa? Aquele Espírito Santo que ele falou assim, ó, vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, deixarei convosco o Espírito Consolador. E se eu não for, é necessário que eu vá para que ele venha. Esse é o Espírito da promessa, é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Jesus morando dentro de nós. Por isso, ele já é o próprio selo, já é a própria garantia da salvação. Entendeu? Então não existe esse negócio de evidência, de falar línguas, de xalabaias, de tudo mais. Não. Isso é um engano, tá bom? Cuidado. Satanás está ensinando essas coisas há anos, né? E poucas pessoas acordaram desse sono inebriante do pentecostalismo, onde Satanás continua fazendo uma arruaça danada. A gente vê vídeos na internet de pessoas cantando de uma maneira totalmente estranha, olha o anjo passando, imitando helicóptero, fazendo um escarcéu dentro do templo, e eles estão dizendo que esse é o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Não é doutrina de demônio, gente. Abra o seu olho. Você precisa crer, ouvir a palavra, crer, e aí sim você é selado com o Espírito Santo da promessa, tá? É o mesmo do qual João falava. E aí dons, você tem que ver e buscar os dons da parte de Deus. Deus dá os dons, assim como sabedoria, como ele fala, você quer sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá, tá bom? Então vamos entender corretamente essa parte aqui do selo do Espírito Santo, para que não haja dúvida, porque tem muita gente enganada, acreditando que se você não cair no chão dentro da igreja e rolar e babar e gritar umas línguas todas desconexas, você não foi selado, não foi batizado com o Espírito Santo. Eu conheço história de gente que ficou frustrada durante muito tempo dentro de igreja, porque via os outros caindo e essa pessoa não caía. E na verdade ele não sabia que na verdade ele estava sendo protegido, guardado por Deus de doutrina de demônios, tá bom? Então não se frustre se você não caiu, se você não fala as tais línguas que ensinaram você a falar. Eu, Luiz Henrique, que estou falando aqui nesse vídeo, eu já falei essas línguas e eu sei que não são de Deus, não são de Deus, tá bom? Essas línguas enroladas não são de Deus, são glossolalia, são repetições de sílabas da nossa própria língua mãe, tá bom? As línguas que Deus usou lá em Atos 2 são línguas que desceram no formato como línguas de fogo sobre cada cabeça, como diz o texto, e repartiram-se entre eles, e cada um falou um idioma diferente, e o evangelho se espalhou por todo o mundo, tá bom? Então esse é o selo do Espírito Santo. Cuidado com o engano.